programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja no programa de hoje como começou o Sindiúti, que neste mês completa 35 anos de história. De Brasília você vê as notícias da CNTE. A CUT diz não à terceirização. Veja no Momento CUT Minas. A professora de Física, Rosaura de Magalhães Pereira, ajudou a organizar e dirigir uma das maiores e mais combativas entidades sindicais em Minas, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Em uma conversa com a coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, ela conta a história do sindicato que completa 35 anos. Educação em Debate. Hoje é uma conversa muito especial. Para comemorarmos os 35 anos de vida do nosso sindicato, nós convidamos a professora Rosaura, que é quem começou, uma das lideranças que começou toda a nossa luta. Rosaura, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito emocionada, porque é uma história muito bonita, a sua história de vida e de militância. Então, agradeço a oportunidade de você partilhá-la conosco. Eu que agradeço, Bia, e é um prazer enorme estar aqui, contar essa história. Tenho feito isso, né, e acho que é importante a nova geração conhecer a história da UTS, então essa iniciativa, vocês estão de parabéns. Nossa história começa em 1979, é isso? Isso. Em 1979, eu estava começando a trabalhar como professora, dando aula de física no Estadual Central, e ainda era estudante da UFMG quando o pessoal começou a convidar a gente para participar de algumas reuniões na Fafiche. Inicialmente era tentando retomar ou montar uma chapa de oposição ao Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Particular. Mas nesse período estava começando a retomada democrática no Brasil e acontecendo greves no Rio de Janeiro, greves de professores em São Paulo, greves de metalúrgicos, né? A ditadura, a gente ainda estava no período da ditadura militar, mas já com o início de redemocratização no Brasil, né? E aí nessas reuniões na Fafiche, teve uma delas que eu fui e tinham vários professores da rede estadual nessa reunião. E algumas decisões dessa reunião foram muito importantes, né? Decidiu-se procurar a PPMG, que era a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais, e o Simpro, e reivindicar que as suas direções convocassem assembleias para discutir a questão salarial dos professores. Nós estivemos na PPMG, uma outra comissão foi no Simpro, e tanto a direção do Simpro quanto a direção da PPMG se recusaram a convocar a assembleia. Então, esse grupo de professores decidiu convocar uma assembleia por conta própria, né? Essa assembleia aconteceu nos sindicatos bancários e tirou uma pauta de reivindicações. E o interessante dessa história é que a pauta de reivindicações, né, a reivindicação salarial dos professores de Minas era o salário que os professores do Rio tinham conquistado na greve que eles fizeram. Então, tanto que a palavra de ordem na primeira greve de 79 era 8 e uns quebrados, era a reivindicação salarial dos professores mineiros. Então, essa primeira assembleia tirou a pauta de reivindicações, uma segunda assembleia na medicina definiu pela greve, a greve de 79. Que foi uma greve histórica, uma luta maravilhosa, espontânea, né? Os professores, as professoras, né, que éramos a grande maioria, ainda somos a grande maioria da categoria, assumindo essa luta, indo para a rua, né, se organizando, arrecadando dinheiro de fundo de greve, e aí a greve cresceu, né, foi fantástico. E aí a UT nasceu. Aí a greve de 79, o governo estava se recusando a negociar com os professores porque dizia que aquela greve não tinha rosto, porque não tinha uma entidade na frente, né? O movimento elegeu um comando geral de greve, né, que era a direção do movimento.
e se organizou em regiões e nessas assembleias regionais tirava a direção do movimento, né, os comandos regionais. E cada cidade, a orientação do comando geral era esse, cada cidade que entrasse em greve elegia o seu comando geral, né, o seu comando de greve. Tem um episódio interessante que foi a dona Maria de Lourdes Paraíso Coutinho, a professora mais velha de uma escola aqui em Belo Horizonte. Quando o governo falou que a greve não tinha rosto, ela foi para o Estado de Minas, para o jornal, e falou assim, eu sou o rosto da greve, né? É uma greve que foi assumida pelos professores. Os professores se assumiram como o rosto da greve, né? E a próxima assembleia, no pátio da Assembleia Legislativa, já tinha 10 mil professores, né? E todo mundo levantou o braço falando, eu sou o rosto da greve. Então, a greve durou 41 dias, atingiu 421 municípios, uma greve espontânea com uma direção eleita na base ali, né, e naquele momento. E o maior saldo dessa greve foi a criação da UTE. No final, em julho, nós fizemos um congresso e decidimos criar a UTE, né, que é a União dos Trabalhadores do Ensino. Em 1980, uma nova greve, Rosaura, mas marcada por muita repressão. Conta um pouco desse período para a gente, já como UTE, União dos Trabalhadores do Ensino. Em 80 nós resolvemos fazer uma outra greve e aí o governo, que era na época o Francelino Pereira, né, que inclusive em 79 mandou a polícia também. 79 teve o 29 de abril que o Francelino mandou reprimir uma manifestação na Praça da Liberdade, jogando água nas professoras, né, jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Então teve repressão em 79. Só que a repressão de 79, ao invés de fazer o movimento diminuir, fez o movimento crescer, né? Só que o Francelino, em 80, botou a polícia na porta das escolas, ameaçou de exoneração e de demissão aos professores. Então, a polícia veio de forma muito mais violenta, né? Então, a greve, ela durou uns 15 dias, mas era assim, uma cidade entrava hoje e a repressão era tão violenta que saía no dia seguinte, né? E aí teve realmente exoneração de professores contratados e suspensão de professores efetivos. Teve uma punição violenta em 80. Mas a UTE continuou, né? A repressão foi grande, mas a gente conseguiu fazer a UTE crescer, se manter viva, né? A UTE a gente fazia as coisas tirando dinheiro do bolso, né? Todo mundo bancava essa entidade, né? Então, a gente trabalhava no horário que tinha livre, ia para as escolas, fazia discussão, né? Fazia vaquinha para pagar aluguel da sede, fazia vaquinha para pagar o telefone. Ou seja, a gente construiu essa entidade do nada, né? Os professores de Minas, eu fico também muito emocionada de contar essa história, porque é uma história muito bonita, né? Criar uma entidade do zero, e é essa entidade que tem essa importância que tem hoje, né? Em 89, você é eleita presidenta da UTE. E você tem um papel fundamental nessa articulação da nossa categoria, dos diversos setores, para que em 1990 se dê a unificação dessas entidades. Conta um pouco dessa história para a gente. Ao longo desses anos, nós tivemos várias greves e sempre o governo usava, principalmente a PMG, né, para dividir o movimento. Então, em vários momentos da nossa história aí nesse período, né, na hora da campanha salarial, na hora da greve, o governo chamava a PPMG para negociar, tentando tirar a UTE da cena política, do cenário político. E a categoria percebia isso, né, essas manobras que o governo usava para dividir a categoria, né? Usava as diferenças, as divergências para dividir. E a própria categoria começou a reivindicar, né, a unificação das entidades, porque percebia que a existência de várias entidades, então tinha
associação de diretoras, associação de inspetoras, associação de supervisores, a de orientadores, associações municipais, né? Então, a ideia era unificar num grande sindicato, né? E com todo mundo no sindicato para que o governo não utilizasse essas diferenças para dividir a categoria. Então, a categoria reivindicando isso, nós articulamos, começamos a tentar fazer esse processo de unificação e aí criamos uma comissão com a participação de elementos das várias entidades, né, numa comissão de unificação. E realizamos um congresso, né, o congresso aconteceu em 1990, teve mais de 3.000 delegados, professores, trabalhadores em educação do estado todo, para discutir e unificar as entidades. Nesse congresso de unificação, nós elegemos uma direção provisória, eu era presidente da UTE e fui a primeira presidente eleita nesse congresso do Sindiúte, e essa direção do Sindiúte, ela tinha uma composição com as várias entidades que participaram do processo de unificação. Então, tinham pessoas da UTE, da PPMG, da OEMIG, das associações municipais. Então, foi uma composição das várias direções. Você acompanhou um importante depoimento da professora Rosaura, que conta a história do nosso sindicato. Convido todos os telespectadores a continuarem conosco no próximo programa. O que pensam os educadores mineiros? Profissão educador. Eu luto pelo cumprimento da Lei Federal 11.738, que o governo de Minas não cumpre, pagamento do piso, descongelamento da carreira e por um salário justo e digno que nós merecemos. Queremos mais respeito com a nossa escola, com a nossa categoria dos auxiliares de serviços gerais, que somos discriminados e invisíveis em todos os lugares da nossa escola. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Após quase 4 anos de tramitação, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Plano Nacional de Educação. Apesar da campanha promovida pela CNTE, não houve vetos ao parágrafo 4º do artigo 5º, nem à estratégia 7.36, ficando aprovadas a destinação de recursos públicos a entidades privadas e políticas de estímulo às escolas que melhorarem o IDEB. O PNE estabelece meta mínima de investimento em educação de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, no 5º ano de vigência e de 10% no 10º ano. Atualmente, são investidos 6,4% do PIB, segundo o Ministério da Educação. A questão é que agora entram na conta dos 10% repasses a entidades privadas em programas como Universidade para Todos, ProUni, e o Ciências Sem Fronteiras, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, além do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC. O texto, originalmente aprovado pela Câmara, previa que a parcela do PIB fosse destinada apenas para a educação pública. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, dinheiro público tem de ser utilizado na educação pública. A decisão abre espaço para uma ampliação das parcerias público-privadas na área de educação, reduzindo o papel do Estado de financiador da escola pública. As gratificações para as escolas que melhorarem o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, também são vistas de forma negativa pela CNTE, pois vão gerar competição e ranqueamento de escolas e professores, o que não é bom para quem defende educação solidária, democrática e construída de forma coletiva. Além disso, destroem planos de carreira e perspectivas de valorização para os trabalhadores. O texto ainda institui avaliações a cada 2 anos para acompanhamento de implementação das metas do PNE, além da construção dos planos locais. Mas, segundo o presidente da CNTE, Roberto Leão, é necessário que esses planos se articulem com o Plano Nacional,
para construir a espinha dorsal de um sistema nacional de educação sem pasteurizar o ensino, respeitando diferenças regionais, mas dando maior unidade à educação brasileira. Os estados e municípios já não têm mais a desculpa de não terem seus planos de educação porque não tem um parâmetro nacional. Esse parâmetro já existe. É importante que os nossos sindicatos já se movimentem buscando construir espaços para que sejam elaborados esses planos. Para a CNTE, uma vitória é a manutenção da obrigatoriedade de a União complementar recursos de estados e municípios que não investirem o suficiente para cumprir padrões de qualidade determinados no Custo Aluno Qualidade, CAQ. O plano também assegura a formação, remuneração e carreira dos professores, consideradas questões centrais para o cumprimento das demais metas. Pelo texto, até o 6º ano de vigência, o salário dos professores de educação básica deverá ser equiparado ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Além disso, em 10 anos, 50% desses professores deverão ter pós-graduação. Todos deverão ter acesso à formação continuada. Atualidade. Recebemos hoje o jornalista Keirson Lopes, que é o novo presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Keirson, em plena Copa do Mundo, os desafios para o trabalho dos jornalistas devem ser muito grandes, né? O que o Sindicato dos Jornalistas pode fazer nesse momento? Primeiramente, é uma grande oportunidade para todos os setores no Brasil receber essa Copa do Mundo, e principalmente para os jornalistas, porque é um tempo quente de muitas pautas, de muitas coberturas, né, muitas atividades. Então é um momento muito especial para os jornalistas brasileiros em especial. Nós temos 2 aspectos nessa questão da Copa. Primeiro, que desde junho do ano passado acontecem muitas manifestações durante esse período, nas Copas das Confederações já aconteceram, e nesses primeiros dias de jogos já estão acontecendo algumas manifestações. Inclusive com problema de violência contra jornalistas. Exatamente. E o jornalista, no caso, é um trabalhador que está cobrindo essas manifestações. Então tem violência, infelizmente, por parte dos policiais e às vezes até alguns manifestantes, que às vezes nem manifestantes são vândalos, que acabam agredindo também os jornalistas. Então tem essa questão da Copa que, primeiro, nós estamos garantindo, o sindicato fez várias iniciativas de preparar os jornalistas para esse tipo de cobertura, concursos, inclusive alguns fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, e nós temos acompanhado passo a passo para dar assistência jurídica, assistência mesmo durante as manifestações, para que o jornalista tenha total direito e condições de exercer o seu trabalho. E um outro aspecto que nós assumimos o sindicato nesse período da Copa, e nós estamos promovendo um grande projeto que é o BH Press House, que tem o objetivo de receber, acolher os milhares de jornalistas que estão aqui na capital de Belo Horizonte fazendo a cobertura da Copa. Milhares de jornalistas estrangeiros. É uma média de 5.000 jornalistas que estão em Belo Horizonte fazendo o seu trabalho. E o nosso sindicato, a nossa Casa do Jornalista, tem um conjunto de programações culturais, de debate, de lançamento de livros, exposições de fotografia, para receber esses jornalistas durante a Copa. Não só eles, mas também os nossos jornalistas aqui de Belo Horizonte e os brasileiros que estão aqui na nossa cidade. Ótimo. Agora, eu sei que tem um desafio grande relacionado à comunicação no Brasil, que é um tema muito polêmico, né, que provoca oposições, principalmente de grandes empresas de mídia, que é o que é chamado da democratização da mídia, né? Existe um projeto de lei de iniciativa popular que pretende regulamentar artigos da Constituição, que se refere à mídia brasileira. Como é que você vê isso? É necessidade de democratizar a mídia? Por quê? É uma necessidade muito grande de democratizar a mídia brasileira. Infelizmente, o marco regulatório da comunicação brasileira é de 1962, que mal existia a TV ainda no Brasil. Então, depois disso surgiram vários veículos e principalmente a revolução da internet desde da década de 90, do início do século aí. Então, há uma necessidade muito grande de fazer uma atualização, de ter novas leis, de ter uma regulamentação para que garanta realmente atualizar a nossa legislação com os novos tempos e principalmente democratizar a mídia brasileira, que hoje é extremamente concentrada nas mãos de pouquíssimas famílias que têm o seu monopólio, seja da TV, seja dos rádios, seja dos jornais, e uma pouca participação popular e uma pequena democratização desses meios. Então, esse é um desafio que nós temos muito grande. Seria, Keirson, parecido com um processo que teve na Argentina?
Exatamente, a Argentina também sofria com esses problemas e a presidente Cristina Kirchner, ela enfrentou isso e criou a Lei dos Médios. Infelizmente, no Brasil, nós avançamos no governo Lula com a Conferência Nacional de Comunicação, que juntou sociedade civil, jornalistas, trabalhadores da comunicação, empresários, e definiu um conjunto de pautas a serem levadas para o Congresso Nacional para modernizar essa legislação, como eu te disse. Mas, infelizmente, 4 anos ficou parado, e hoje talvez a presidenta Dilma esteja arrependida de não ter enfrentado esse tema, de tentar democratizar mais a mídia, até porque ela talvez seja a principal vítima dessa concentração e desse monopólio da comunicação brasileira. Queres, tem um assunto muito mineiro, também recorrente nos últimos 12 anos, que se refere a uma suposta censura sobre a imprensa em Minas Gerais. Teve até um senador mineiro declarou recentemente, né, que isso não existe e relatou nessa entrevista que o maior jornal do Estado, que é o Jornal Estado de Minas, é governista, né, sempre foi assim, não se trata de censura. Existe realmente censura em Minas Gerais? Realmente, essa entrevista recente desse senador, que é o Aécio Neves, foi um desrespeito muito grande à comunicação mineira, mas nós entendemos um desrespeito com os jornalistas, porque aqui tem jornalista, Minas sempre foi um celeiro de grandes jornalistas, referência no Brasil inteiro, mas infelizmente nos últimos tempos é muito difícil de praticar o jornalismo de qualidade, porque existe um cerceamento, existe uma coerção do nosso trabalho. Isso já foi denunciado inúmeras vezes, basta entrar na internet, você vai ver vários casos aí de denúncia desse cerceamento. Então, às vezes, quem promove o cerceamento é que está criticando a mídia. Então, nós temos grandes jornalistas e se ele agride, se ele atinge as direções dessas empresas, que elas se defendam. Agora, do ponto de vista do jornalista, de todos os jornais, de todas as TVs aqui de Minas, tem muita qualidade, procuram fazer um jornalismo sério, mas infelizmente o poder econômico do governo do Estado, o poder econômico de outros poderes, inclusive de grandes publicidade, empresas, publicidade, impedem da gente fazer um bom jornalismo. Mas isso não é problema do jornalista, isso talvez é problema das direções que são coniventes e às vezes direções dessas empresas que são coniventes e às vezes até contribuem para também ter esse tipo de cerceamento. Obrigado, Kerson. Boa sorte na direção do sindicato e para você que está em casa, até o próximo. Tire suas dúvidas com o jurídico do Sindiúti. Tira dúvidas. Gostaria de saber em relação ao servidor público estadual que teve a promoção suspensa em relação à Lei 19.837/2011. O que essa pessoa deve fazer? Com o advento da Lei Estadual 19.837 de 2011, trouxe a suspensão de todas as promoções por escolaridade para os servidores públicos da educação mineira. Diante disso, o Sindiúti está ajuizando a ação visando a nulidade do artigo 19 da Lei 19.837 para que os servidores públicos detentores de cargo efetivo que foram nomeados até 2007 possam fazer jus à sua promoção conforme lhe asseguram o plano de carreira. Acompanhe agora a série especial sobre a terceirização. Momento CUT Minas. Conversamos com Helder Santos Amorim, ele é do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. E o nosso debate é sobre terceirização. Helder, primeiro eu quero agradecer a oportunidade desse diálogo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Helder, explica pra gente hoje o que é permitido de terceirização. Bem, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, até o ano de 1986, o Tribunal Superior do Trabalho não admitia qualquer forma de terceirização em nenhuma atividade empresarial. Até então, o tribunal considerava que qualquer terceirização, qualquer modelo, seria uma forma de intermediação de mão de obra e, portanto, uma forma de comercialização da força de trabalho. O fornecimento de mão de obra sempre foi uma prática condenada pelo direito do trabalho, porque ela constitui fraude contra a aplicação das normas de proteção ao trabalhador. Em 1986, o TST editou seu enunciado de número 256, que então cristalizou essa noção de proibição, né? Se iniciava no Brasil um processo de crescimento
do fenômeno da terceirização de forma já incipiente, mas também já indiscriminada, e por conta disso o TST cristalizou essa noção num enunciado, proibindo a terceirização. De 1986 até 1993 houve um avanço muito grande do fenômeno da terceirização no Brasil, fenômeno esse que, de certa forma, já percebido pelos pesquisadores como um fenômeno que precarizou profundamente as relações de trabalho, porque nós estávamos no cenário de alta inflação, de concorrência internacional desregulada, e os empresários brasileiros utilizaram a terceirização não para qualificar o seu produto, mas para reduzir o custo da sua produção. Bem, por força desse fato econômico, em 1993, o Tribunal Superior do Trabalho, então, editou a sua súmula 331, que vigora até os dias atuais, e nessa súmula, então, flexibilizou o seu posicionamento, passando a admitir a terceirização nas atividades consideradas atividades de apoio empresarial, são as denominadas atividades meio. Então, em suma, hoje, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho admite a terceirização nas chamadas atividades de apoio administrativo, como conservação, limpeza, a vigilância, que tem lei própria, e outras atividades que tenham essa natureza instrumental. Mas, por outro lado, continua proibindo a terceirização nas atividades consideradas atividades finalísticas, aquelas que integram o núcleo, a vocação essencial do empreendimento. Nós temos uma luta já de muitos anos contra a terceirização. E é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam o porquê. Que efeitos a terceirização produz na nossa sociedade e na vida do trabalhador? Bem, a terceirização, o primeiro grande efeito que a terceirização tem sobre a vida da empresa e do trabalhador é que a terceirização fragmenta o processo produtivo. No momento em que fragmenta a empresa, transformando essa empresa que antes era uma empresa verticalizada e que compreendia todas as etapas do processo produtivo, em várias empresas, muitas delas subcontratadas, sem muito aporte financeiro, primeiro, essa terceirização fragmenta o espaço de convivência do trabalhador e fragmenta, então, a convivência comunitária sindical desse trabalhador. É o primeiro grande impacto da terceirização. E com a fragmentação da empresa e a dispersão dos trabalhadores, a perda grande de poder de negociação. Os trabalhadores fragmentados em diversas empresas já não conseguem, então, manifestar o poder de coalizão e enfraquece a sua luta por conquistas de direitos de natureza convencional. A terceirização também rebaixa profundamente os níveis salariais, porque o serviço contratado no mercado fica submetido a uma lógica de mercado, portanto, uma lógica comercial. As medidas de saúde e segurança destinadas aos trabalhadores são medidas muito menos observadas no espaço da terceirização, exatamente por necessidade de redução de custos, né? Esses trabalhadores, eles se veem numa situação de profunda discriminação. Às vezes, desenvolvem atividades idênticas àquelas desenvolvidas pelos trabalhadores primarizados e, no entanto, são tratados com condições de trabalho muito inferiores. Ou seja, em suma, a terceirização reduz a eficácia dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Continuaremos essa conversa no próximo programa, entendendo por que a terceirização é tão ruim para a nossa sociedade. Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado, mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola, salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.